19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado de belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós vos admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Mas não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar em guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, e em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas. E grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos do final do ano litúrgico e hoje já celebramos o 33º domingo do tempo comum, uma semana da festa de Cristo Rei. E a liturgia da missa aponta no final do ano litúrgico para estas realidades últimas da nossa vida e de como a igreja comparecerá perante o seu próprio julgamento quando o mundo realizar também com a igreja aquilo que realizou com Cristo, rejeitá-la. A igreja vai ser julgada e rejeitada pelo mundo. E nós passaremos pela grande prova da vida de fé, onde será, como na profecia de Malaquias, dita na missa de hoje, será justamente provada toda a vida. E aquilo que for verdadeiro permanecerá, aquilo que for palha será queimado. As realidades últimas da nossa vida de fé não são realidades para nos assustar, muito menos para nos causar admiração, como diz Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. Tudo será destruído, mas na nossa vida, na vida de quem permanecer firmes, não acontecerá que um fio de cabelo seja destruído. Porque o firme propósito de viver com o Senhor nos dará plenamente a participação na vida verdadeira, na eternidade, como prêmio reservado àqueles que perseverarem até o fim. Mas é preciso perseverar. Perseverar justamente
nesta fidelidade cotidiana ao Evangelho, porque o Senhor julga a terra inteira e julgará também as ações da própria igreja. Esses dias, lendo um texto por conta da ocasião da Copa, que vai iniciar em poucos dias num país do Golfo Pérsico, nesta região onde o Evangelho pouco tem uma presença, se evidenciou muitas realidades que me causaram preocupação. Por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia, ainda é um livro proibido em 22 países do mundo, onde o acesso à Sagrada Escritura e ao Evangelho, sobretudo, não é permitido. Se ao considerarmos algumas restrições, por exemplo, o desincentivo à leitura, à produção e até à importação do livro, este número aumenta para 52 países no mundo que não aceitam ou rejeitam em grande parte o testemunho do Evangelho, a vida de nosso Senhor como um tal e os costumes cristãos do Ocidente. E nós começamos a nos preocupar porque a missão da igreja é alcançar todo mundo, levar o Evangelho, fazer com que as pessoas se tornem discípulos de Jesus para, enfim, haver a realidade final de todas as coisas, quando o mundo encontrará a plenitude do Evangelho e a volta de Cristo se torne para nós o selo da confirmação da missão. Isso nos causa um grande espanto, mas me causa muitas vezes mais espanto quando nós percebemos que a Bíblia também, a palavra de Deus e seu Evangelho, ainda, às vezes, na nossa casa é uma desconhecida. E às vezes a entrada do Evangelho na nossa vida, na vida dos nossos familiares, ainda se torna algo muito difícil de realizar. Às vezes a preocupação com o instante pode parecer uma missão imperiosa da igreja, mas a igreja ainda não consegue plantar o testemunho do Evangelho no coração, muitas vezes, das pessoas que estão mais próximas da gente. E o Evangelho, em muitas famílias, ainda se torna algo completamente desconhecido. E esta realidade de fidelidade é justamente o que o Senhor irá cobrar da igreja. A sua radical opção pelo Evangelho, a sua fidelidade à vida discipular e, sobretudo, a atenta observação da vida de Cristo em nós. Esse julgamento será feito à igreja. E quando nós falamos à igreja, não falamos somente naquilo que o templo representa, ou os ministros representam. Não. Esta realidade, ela alcança cada um de nós, na medida que nós vamos nos dando compromisso com a vida de fé, com a experiência batismal e, sobretudo, com a vivência daquilo que o Evangelho deseja nos alcançar. Assim, quando nós vamos nos aproximando das realidades do fim do ano litúrgico, o apontar também para esta realidade última de destruição, de catástrofes, de guerras, elas não precisam nos assustar. Como nós ouvimos no próprio Evangelho de São Lucas, o capítulo 21, estas coisas deveriam provocar na igreja uma admiração e um certo contentamento. Jesus diz: não fiqueis preocupados, levantai a vossa cabeça, olhai e exultai, é a vossa salvação que está perto. E a igreja não é chamada a admirar estas realidades últimas como se fossem acontecimentos que não significariam nada ou colocariam em risco a nossa vida com Deus. Não. Quando vemos essas realidades, nós só vemos nos confirmar que a missão está caminhando para o fim
E o grande pedido que brota da liturgia desta missa é a imperiosa participação da nossa vida nesta vivência do hoje do Evangelho. Ele precisa alcançar imediatamente os lugares do nosso coração ainda ensombreados pela ausência da luz do Evangelho, precisa alcançar as nossas vidas e as nossas famílias, precisa alcançar este mundo que já conheceu o Cristo e agora vive indiferente à realidade da palavra de Deus, e quiçá termos a coragem de ir aonde o Evangelho ainda não chegou. Quando se aproxima estas realidades, se aproxima muito mais, ou deveria se aproximar muito mais, esta consciência de trabalhar pelo reino, de viver este reino, de testemunhá-lo com coerência. Quando eu vejo essa profecia de Malaquias na primeira leitura, bendigo e louvo a Deus, porque este fogo abrasador da fornalha de Deus vai separando de fato mesmo, quem vive na impiedade, na soberba, e que deve mesmo ser queimada. A igreja precisa passar por esta purificação para que verdadeiramente fique entre nós aqueles que de fato vivem a palavra de Deus. Porque muitos ainda até caminham, se comprometem, se esforçam, estão presentes em muitas circunstâncias, mas um coração ainda longe de Deus. Ontem eu olhava para uma pessoa numa celebração e eu disse, terminou a celebração, eu olhei assim e disse, venha cá. Aí ela disse, o que é, padre? Eu disse, que dia você vai marcar a sua confissão? Ela disse, padre, como é que o senhor sabe que eu estou precisando? Eu disse, olha, o brilho do seu olhar já morreu, eu estou avisando para não morrer o resto. O brilho do seu olhar já morreu. Eu estou avisando para que não morra o resto. Ou seja, para que tudo que foi realizado até aqui não esteja comprometido. O senhor baixou a cabeça, e que dia que eu falo com o senhor? Eu dei vontade de fazer como Jesus, infeliz, eu estou na tua frente. Não é? Não é uma coisa que se adia. Não é uma realidade que se bota para a semana que vem, que se pensa que dia vai fazer. A conversão é um ato oportuno, ali, na hora. Porque esse julgamento está às portas. Que nós tenhamos essa clareza, irmãos e irmãs, que o julgamento do Senhor está próximo, que sua vida iminente não nos assuste, mas nos impulsione a viver a fidelidade. Amém.